Bom, pessoal, vamos renderizar agora o nosso fone. Ele já está todo modelado. Vamos primeiramente aplicar os materiais. Aplicar e configurar os materiais. Não, eu vou começar aplicando o material para o arame, que foi o último item que nós modelamos. Aliás, que nós criamos porque não foi necessário efetuar nenhum tipo de modelagem. Bom, aqui na item list, clicando com o botão direito no item do arame, nós conseguimos aqui embaixo criar uma item mask para ele. Agora na Shader Tree ele vai ter uma máscara para esse item, já com material aplicado a ele. Se nós abrirmos a janela de visualização, aliás, a janela de preview, a gente consegue visualizar a mudança do material em tempo real. Isso é uma das vantagens do modo. Você consegue ir testando os materiais sem precisar modificar, renderizar. Você já consegue modificando em tempo real. Então, se a gente conseguir se a gente alterar qualquer propriedade no material, como a cor, por exemplo, a gente já visualiza aqui na janela. Bom, vou voltar aqui para a cor branca. O arame ele é um arame metálico, então boa parte boa parte dele vai ser reflexivo, ele vai ser todo reflexivo, aliás. O que vai dar o realismo a ele é a reflexão. Porém, a minha cena só tem o fone modelado, então ele não tem nada para se refletir nesse arame. Se eu aumentar a reflexão aqui, não vai ficar legal. Dá para ver que ele está um pouco reflexivo agora, mas ele está refletindo esse ambiente cinza morto que tem ao redor dele. Então, para dar um realismo maior, a gente precisa colocar um environment nessa cena, que pode ser uma imagem HDR. Aqui na aba Layout do Modo, a gente já tem alguns environments divididos em 3 categorias: a Indoor, com algumas cenas de ambientes internos, a Outdoor, com algumas cenas de ambientes externos, e Studio, com alguns HDRs com iluminação de estúdio. Geralmente, para um render de produto, ou a gente cria a nossa própria iluminação usando luzes ou planes com material luminoso, que é o chamado de Lumigons, ou nós utilizamos uma HDR de estúdio para simular um ambiente de estúdio. De início, apenas para configurar o material, eu vou usar uma HDR Outdoor ou uma Indoor, por exemplo, porque ela tem uma imagem mais de um ambiente real para refletir no metal do nosso arame. Depois, quando a gente estiver efetuando a renderização final, o shot do produto, a gente pode fazer alguns testes com qual iluminação de estúdio fica melhor. Mas só para a gente visualizar o material, a criação do material aqui, eu vou utilizar um environment desses ambientes reais. Lembrando que esses environments são apenas presets predefinidos do modo. Nós podemos adicionar uma imagem HDR qualquer que nós tenhamos no nosso computador para fazer isso. Basta adicionar aqui em Environments, adicionar um mapa de imagem HDR, configurar a projeção dele para Light Probe e deixar configurado o efeito para Environment Color. O que acontece é que quando nós utilizamos um preset aqui, ele já está salvo esse preset já definido. Por exemplo, se eu usar esse preset
A gente já vê que aqui no environment já vem a imagem HDR, que nesse caso está uma imagem no formato esférica. E já como environment color. Bom, dá para perceber que mudou a iluminação. Eu ainda não configurei a reflexão do material, mas a própria iluminação do objeto já está diferente. Se eu desabilitar a cor, a imagem, ele vai pegar a iluminação apenas do que está configurado nas cores aqui do Environment Material. Antes estava desse jeito. Estava apenas 2 gradientes, branco em cima, preto embaixo. Esse ambiente cinza. Habilitando o HDR, ele vai pegar a iluminação dessa imagem HDR. Bom, e além de ele pegar a iluminação da imagem, a nosso material reflexivo aqui agora vai ter que se refletir. Então, se nós formos agora aqui no material e mudar a reflexão dele, a gente vai conseguir ver esse ambiente sendo refletido. Lembrando que o total de diffuse amount e de reflexo amount nunca deve ultrapassar 100%. Então, se eu tenho 80% de diffuse amount, eu só posso ter 20% de reflexão. Se eu quero ter 50% de reflexão, eu preciso baixar o meu diffuse amount para 50%, para eu ter um resultado realista. Ou eu posso ligar o Conserve Energy, aqui que ele já faz esse gerenciamento automaticamente. Eu já consigo ver que o meu arame já começou a ficar com uma aparência metálica. Geralmente, metal a gente pode aumentar o Fresnel no máximo e o Reflection Amount para uma quantia bem alta, mais de 80% ou 90%. O difuso aqui a gente vai deixar bem baixo agora, pelo fato do reflexo estar bem alto. E como é só um arame, a gente não precisa utilizar nenhum mapa de detalhe, nem configurar Blue Reflection, nem nenhum tipo de anisotrópico, nem nada disso. Só um simples reflexo no material já é o suficiente. Aqui na cor do material não vai fazer muita diferença a gente mudar a cor do material, porque ele está praticamente todo reflexivo. Ou seja, a gente está alterando a cor difusa, mas ele tem um valor de difuso muito baixo. A cor dele está sendo quase que totalmente gerenciada pelo reflexo, né? Se eu mudar a cor do reflexo, aí eu tenho uma mudança aqui na cor dele. Então, a mudança aqui, deixa eu voltar o reflexo para branco. A mudança aqui na cor não vai ter muita diferença. Porém, entre colocar um reflexo, a cor difuso e branco, apesar de não ter muita diferença, ele tem um pouco de difuso sim, de 20%. Então, ao invés de colocar um difuso branco, eu prefiro colocar um difuso preto. Parece que não tem diferença, mas vendo aqui pela janela do preview, parece que não fez muita diferença. Mas se a gente pegar duas renderizações que eu fiz aqui anteriormente, a gente consegue ver uma pequena diferença entre um render com a cor difusa preta e o render com a cor difusa branca. Com a cor difusa preta, o reflexo fica mais intenso no material, enquanto que com a cor difusa branca fica um pouco claro demais, um pouco chapado. É só um detalhe minucioso, mas eu costumo, quando estou trabalhando com metais, deixar o diffuse color preto, quando a reflexão está bem alta. Mas também não vai fazer muita diferença se o diffuse color ficar no branco, não precisa se preocupar com isso. Bom, o material do arame já está criado, ele já está um arame realista. Vamos criar agora o material do nosso arco.
Esse arco, ele é um arco emborrachado. O material dele, ele vai ser como se fosse uma borracha, um couro, né? Não uma borracha, um couro. A gente pode, da mesma forma, clicar com o botão direito aqui no item arco ou na viewport e criar o item mask, ou fazer uma seleção de polígono, ou sem nenhum polígono selecionado, pressionar a tecla M, ele vai abrir a tela de Polygonal Set Material. A vantagem de criar o item é que, por exemplo, nós podemos dividir a nossa shader tree. Por exemplo, digamos que dentro desse item eu queira colocar dois materiais diferentes. Se eu apenas, por exemplo, digamos que desses polígonos para cá é um material e desses polígonos para cá é outro material. Por exemplo, metade do arco vai ser com material, metade com outro material. Eu posso selecionar aqui, apertar M e definir um material, depois selecionar o resto aqui, M e definir outro material. Só que os dois materiais vão ficar soltos aqui na nossa shader tree. Então, eu criando uma item mask, dentro daquela item mask eu posso ter dois materiais, então fica mais organizado aqui na shader tree. Nas propriedades aqui, na preferências do modo, existe uma opção para já criar aqui em Mesh Itens, Auto Create Item Masks. Deixando isso habilitado, ao criar novos itens, ele vai automaticamente criando os item masks desse novo item aqui na nossa shader tree. Então, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 itens, eu vou ter 5 item masks aqui. Se eu vier aqui criar um novo mesh item, automaticamente ele vai criar um item mask aqui. Aí dentro daquele item, digamos que dentro daquele item eu tenha mais de um material, por exemplo, aqui, a fivela. A fivela é um item só. Se bem que o nosso parafuso a gente criou num item separado, né? Mas digamos que o parafuso estivesse dentro do mesmo item da fivela. Eu ia ter um material para fivela e um material para parafuso, certo? Então eu poderia ter os dois materiais dentro do mesmo grupo aqui, dentro do mesmo item mask. E o Modo já criaria isso automaticamente para mim, eu deixando habilitada essa opção Auto Create Item Mask. Essa opção ela não vem habilitada por padrão, então a gente precisa vir aqui no System, Preferências, Mesh Itens e habilitar essa opção. Bom, vou deixar desabilitada mesmo como está. Eu vou criar um material da maneira convencional. Como o nosso objeto ele é simples, vai ter poucos materiais, não vai bagunçar muito a nossa shader tree. Mas se for uma cena mais complexa, vale muito a pena dividir por itens, criando as item masks e criando os materiais dentro de cada item mask. Então vamos com o item do arco selecionado, em modo polígono, tecla M, vou definir um nome para esse material, colocar como o material do arco. Já posso definir uma cor para ele, vamos colocar uma cor preta, e ok. Tanto na viewport quanto no prévio a gente já consegue visualizar essa cor preta. Mas ele não vai ser, o material desse arco não vai ser simplesmente um objeto preto. Mas não, a gente tem que configurar um material emborrachado de couro desse arco. Podemos, para facilitar as coisas, utilizar um preset de material que o Modo tem. O Modo ele já vem com
quando a gente instala ele, nós podemos também instalar uma biblioteca de meshes, de environments e de materiais. Dentro dessa biblioteca de materiais, a gente encontra materiais de madeira, com vários tipos de madeira diferentes, materiais de vidro e assim por diante, metal. Ao invés de criar um material de metal do nosso arco, nós poderíamos ter utilizado um preset desses aqui, como alumínio, bronze, se fosse um material de bronze, prata, níquel e assim por diante. Mas assim como o nosso arco também, nós temos aqui alguma coisa aqui em Organic. Nós temos aqui também couro e o couro preto. Eu posso tanto dar 2 cliques nesse material agora que eu criei o material aqui, nós indo no modo de seleção material, a gente consegue selecionar todo aquele material. Ó, dá para ver que ele fez a seleção na viewport e na shader tree. Se eu der 2 cliques no preset aqui do modo, ele vai aplicar esse material dentro dessa máscara aqui, nesse objeto. Ou eu posso também segurar e levar ele para lá. Então agora aqui eu consigo ver que o meu arco não está mais aquele preto forte, ele está já com um material de couro, de borracha. Mas ao invés de usar um material já pronto aqui, vamos deletar ele de novo aqui. Vamos criar o nosso material. Abrindo novamente o preview. Bom, ele, em vez de usar uma cor totalmente preta, vamos usar um cinza, um preto não tão preto, cinza alto. Vamos ligar um pouco do Fresnel dele aqui, aumentar um pouco o valor de Fresnel. Ligar o Blue Reflection. Acho que assim já está legal. Vou aumentar um pouco o rovers aqui. A gente já tem um material bacana de borrachado de couro aqui. Um material simples e rápido de ser criado. Agora, para as fivelas, vamos criar um material preto também, mas plástico. Um material plástico ao invés de um material emborrachado como o do arco. Vamos criar um material plástico para as fivelas. Selecionar os 2 itens de fivela. M fivela.
Mas agora aqui no material fivela, vamos configurar a cor dele para um preto, totalmente preto. Não, vamos deixar aquele preto não tão preto como estava antes, mas vamos trabalhar aqui no reflexo dele. Vamos colocar um reflexo de 20%, ligar o Conserve Energy, um Fresnel de 50%, tanto no reflexo quanto no especular. E vamos mudar aqui a cor do reflexo também para uma cor preta. Não muito, mas uma cor mais escura. Deixa eu escurecer mais a cor dele.